Olá, seja bem-vindo neste vídeo. Eu agradeço bastante por você estar aqui. Eu vou entregar para você mais um conhecimento que nos ajuda em nós lidarmos com aquilo que a gente é, com uma visão mais livre. Exatamente. O vício é uma versão do hábito, de uma forma distorcida. Quando se trata do hábito ou do vício, se trata de um elemento principal. E este elemento principal é que dá a origem para os hábitos e para os vícios. E na verdade isto também causa várias outras coisas. E essas coisas são formas de manifestação. E essa manifestação ela é definida de uma forma específica de como é que ele vai se comportar dentro deste elemento. Este elemento é o que a gente chama de tempo. Então, o vício é uma distorção do tempo. É uma distorção no segmento do tempo, na forma como a pessoa vai se comportar diante do tempo. E essa estrutura é uma estrutura que nos dá uma percepção de como é que as coisas funcionam. Por que a gente se vicia em coisas? E por que a gente carrega hábitos? Os hábitos são formas que existem para limitar alguma coisa que não tem forma. A Terra ele tem um padrão. Este padrão de existência, para que ele possa existir, é necessário que haja algum padrão. Então existe a matéria, existe a Terra, existe todas as formas densas. O que quer dizer que as formas densas são formas de essa mesma estrutura de padrão. O padrão ele quer dizer alguma coisa que se repete, alguma coisa que dá um programa, uma forma específica e definida de como é que ele vai se repetir, como é que ele vai estar, como é que ele vai se definir no tempo, na existência. E isso é uma forma de padrão. O padrão é a repetição das coisas. Só que a gente, às vezes, não leva as coisas de uma forma como deveria. É como se fosse que o vício não é ruim. Na verdade, é a visão sobre ela que é ruim. Assim como o hábito. Qual que é o hábito que você define para a sua vida? É quando alguém ainda não é consciente daquilo que faz, dos seus desejos, daquilo que ele se propõe a viver. E tudo isso distorce a nossa vida, tudo isso distorce a forma como nós vamos levar a vida, a forma como nós vamos estar se comportando diante da realidade, diante daquilo que a gente é. Assim, é dito que o Cristo se fez carne para viver entre os homens. Se não fosse que ele se fizesse de carne, não poderia haver essa existência entre os homens. Por quê? Porque os homens, eles estão na carne. O homem, ele vive esta realidade da matéria, do padrão. Então, essa forma de se limitar, esta forma de se fazer de carne é uma expressão do padrão. Quer dizer, o Cristo é uma expressão da verdade. Não se trata de alguma pessoa, não se trata de alguém, se trata simplesmente da verdade incondicional. Esta verdade incondicional é a vida, é o amor, é o que mantém as coisas organizadas no fluxo, que mantém as coisas dentro de uma harmonia do infinito. E a vida é uma estrutura que não tem estrutura, algo que não tem forma, logo se trata de algo infinito. Então, para que isso venha se colocar dentro do corpo, dentro de essa existência humana, é necessário que haja a expressão do padrão. É necessário que ele se limite. E esta limitação é esta forma humana, esta estrutura onde existe a repetição. Como já falava no princípio, a repetição, o padrão, ele está dentro do tempo. O que quer dizer que o Cristo, ele não está no tempo. Ele está fora, ele é incondicional. Ele está além do tempo, ou seja, é a própria eternidade. E essa expressão de eternidade é o lado infinito.
Assim, qualquer coisa que venha até o tempo, é necessário com que ele se limite, é necessário com que haja essa expressão do tempo. Essa expressão do tempo, ele se expressa através do padrão, da repetição, através dos hábitos, através da personalidade. E é isso que muitos chamam de ego. Agora, a consciência que é feita dentro de este termo, a consciência que vem, o espírito infinito que vem para se limitar dentro deste padrão, é necessário a consciência, ele deve estar consciente do que ele está a se padronizar, no que ele está a se limitar, no que ele está a se fazer, qual é o tempo em que ele se coloca. Isso é uma expressão da iluminação, de alguém ser consciente daquilo que faz. Só que quando se esquece desta essência, deste conhecimento, desta noção, a partir dali acontece a prisão. Então, os nossos hábitos às vezes se tornam vícios. E a forma de a gente se comportar diante do tempo, ele se torna o vício, ele se torna alguma coisa que está distorcida. Porque a gente está dentro de uma visão onde a gente distorce, onde a gente não reconhece o tempo. Então, a gente se limita. A gente simplesmente se identifica. Essa forma de identificação, como é que acontece o vício? A gente faz alguma coisa e quando a gente faz, a gente repete em um outro momento. É como se fosse que algo nos dá a noção de que nós não fizemos alguma coisa. Nós não fizemos isso e aquilo. É como se você estivesse a sentir alguma saudade. Então, esta forma de você sentir saudades das coisas é uma expressão que ele vem para dar a noção sobre a repetição, sobre o padrão que está na consciência. Então, a expressão do vício, a repetição, ou seja, a expressão do tempo, ele se expressa através da repetição. É como se fosse algum ciclo e algum ciclo. Ciclo. Exatamente. Nós temos a repetição. Então, a repetição é um padrão. O vício é uma repetição. O vício é um padrão. E o hábito também é um padrão. O hábito também é uma estrutura de repetição. Tudo aquilo que você é um hábito. Tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, a sua expressão. Se você quiser mudar da sua vida, ou seja, a sua personalidade, se você quer se tornar alguém novo, você vai ter que lidar com o seu padrão, você vai ter que lidar com os seus hábitos. Só que como é que você vai mudar a sua forma? Como é que você vai ser uma nova pessoa? Através dos seus hábitos, você vai configurar os seus hábitos. E como é que você vai fazer isso? É como se fosse que você já tem um padrão de repetição. Quando você tem um padrão de repetição, é como se fosse que isso acontece de uma forma automática. A forma de alguma coisa ser automática é a simbologia do nosso inconsciente, do subconsciente. Porque ali tudo está acontecendo de uma forma automática. Isso é a estrutura da matéria. É por isso que eu digo que a sua inconsciência revela tudo que você tem, revela a matéria. Essa estrutura do seu inconsciente, do seu subconsciente, revelando tudo aquilo que você tem, está em nível da matéria. Por exemplo, onde é que você está neste exato momento? Qual é o lugar que você mais frequenta? Quais são as coisas que você mais faz? De uma forma que parece que acontece de uma forma automática. Essa é uma expressão do seu inconsciente. Então, como é que você vai mudar a sua realidade, uma vez que a consciência depende da inconsciência? A consciência, ele depende do seu subconsciente. O seu subconsciente é a expressão da repetição. A forma como você vai lidar com, ou seja, a forma como já está configurada a sua repetição é que vai determinar a sua consciência, ou seja, a superfície. O seu subconsciente é
é 90%. Faz de conta que a maior parte da consciência e a menor parte é simplesmente os 10%. O que quer dizer que a nossa realidade é 90% o nosso subconsciente. O nosso subconsciente ou a nossa inconsciência, de uma forma geral, eu digo subconsciente porque é a forma como muitos mais já conhecem. Subconsciente. O nosso subconsciente é a nossa maior parte de vida. Tudo aquilo que você faz de uma forma automática, tudo aquilo que você repete, tudo isso, ele acontece não de uma forma consciente, mas sim de uma forma subconsciente, de uma forma inconsciente. Então, essa forma de subconsciente é a expressão do padrão, é a expressão de alguma coisa que se repete. Então, essa repetição é uma estrutura de tempo, só que ela vai muito mais rápido do que a consciência. É como se fosse que esse padrão de repetição, a repetição é a expressão do tempo. Quando alguma coisa se repete em um tempo específico. Só que o subconsciente, ele é mais rápido do que a consciência. Ele, do tipo, faz as coisas de uma forma mais rápida. É por isso que ele que governa o ou seja, é por isso que ele governa o consciente. É por isso que todo o nosso pensamento, ele está dependendo do seu subconsciente. Quais são as coisas que você já sabe. É por isso que para que você venha mudar a sua realidade, os seus hábitos, os seus vícios, você precisa enfrentar esses mesmos vícios. É como se fosse que aquilo vai se repetir. Naquele exato momento onde aquilo já vem, aquilo já se repete, como se fosse que o vício ele já cobra. Você chega nesse ponto. Só que tudo aquilo que é a repetição, existe uma barreira, existe um espaço entre essas repetições. E a partir desse espaço das repetições que a gente pode aproveitar, mudar as coisas. Então ele chega aqui, quando ele chega aqui, ele encontra um espaço. Esse espaço é que vai determinar, é como se fosse que o espaço é onde você vai escolher as coisas. Como assim escolher? Você vai escolher se você vai repetir ou você vai mudar. Você pode entender que isso não é algo simples, não é algo fácil, porque você é alguém que às vezes queria mudar as coisas na sua vida. Às vezes você tentou fazer coisas novas, mas mesmo que você repetisse aquilo, mesmo que você quisesse aquilo, não foi tão simples assim. Às vezes você não conseguiu lidar com aquilo porque a força disso foi tão grande que você ainda não conseguiu mudar as coisas. Mas isso não quer dizer que é impossível, claro que é possível. A gente muda, isso vai depender de quanta força a gente vai aplicar para mudar as coisas. Então, essa expressão do tempo, nós temos aqui. Então, a expressão do tempo, como eu já mencionei aqui, ele acontece em uma forma de repetição. Os hábitos são repetições em um tempo específico, em um tempo de espaço-tempo específico que ele se repete, assim como os nossos vícios e a nossa personalidade. Ou seja, o ego é uma repetição de uma forma específica de enxergar. Então, essa forma de repetição, de uma forma padrônica de repetição, é o que forma uma expressão da consciência. É como se fosse que isso já determina como é que é a sua consciência, a sua percepção de consciência, como é que você enxerga a vida. Tudo isso são repetições. Você está enxergando a vida através de uma repetição. Esta repetição você determinou de alguma forma específica. Então, ele vem do seu subconsciente. Qualquer coisa mais rápida que está acontecendo em você, que isso está influenciando o seu pensamento. Então, essa forma de repetição, quando isso já começa a repetir, como já se encontra esse espaço, isso aqui é um espaço. Está vendo? Espaço onde existe a repetição. Ou seja, algo está
indo e ele encontra um ponto onde ele se repete. Então, esse é o seu hábito. A forma de transformação, a forma de nós configurarmos os nossos hábitos, os nossos vícios, eles se encontram aqui. A gente é que vai determinar, a partir desse espaço, se a gente vai continuar ou se a gente vai quebrar esse espaço para mudar um novo padrão, para mudarmos uma nova forma de enxergar a vida, uma forma de nós vivermos a vida, uma forma de nós repetirmos as coisas. E tudo isso são expressões bem profundas. Então, essa forma de repetição é um jeito que, quando eu já falava sobre esse espaço que se encontra dentro do tempo, onde as coisas eles começam a se repetir, esse espaço é uma expressão de escolha. O que é o espaço? O espaço é liberdade. O que é o espaço? O espaço é espiritualidade. Percebe? A espiritualidade é liberdade. Será que você consegue ser livre? Será que você consegue não se identificar com as coisas? Ou você se identifica facilmente com as coisas? Tudo isso são expressões de liberdade. A espiritualidade não tem a ver com a religião. Ele tem a ver com a liberdade. Você consegue ser livre. A liberdade não é uma expressão de nós fazermos aquilo que a gente quer. Na verdade, é a expressão de a gente ter a capacidade de escolha. Você consegue escolher as coisas que você pensa, porque em você existem vários pensamentos, mas às vezes você se identifica com esses pensamentos. Quando você se identifica com esses pensamentos, você se limita. Mas você consegue escolher qual pensamento você vai se identificar. Esse é o poder de liberdade verdadeira. A capacidade de nós escolhermos, é o poder de escolhermos, é o que é chamado de livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma expressão de liberdade. A liberdade é a expressão de espiritualidade. A espiritualidade é a capacidade de sermos livres. Esse ser livre, ele tem um poder de manter o que é, manter as coisas sem que haja a identificação. É aquela força de andar entre o tempo e o espaço e ao mesmo tempo não se identificar. Este é o poder de um Cristo. O Cristo, ele está no tempo, mas ele percebe que ele está. Mas ele não é, ele é fora do tempo, mas está no tempo. Essa é a expressão de nós vivermos dentro do ego. De nós não nos identificamos com o ego, mas a gente usar o ego ao nosso favor. A gente perceber o que a gente está repetindo, quais são os nossos vícios, quais são os nossos hábitos. A partir dali, quando a gente percebe quais são os nossos vícios, os nossos hábitos, e a partir dali, onde já temos o poder sobre eles, a gente já consegue mudar as coisas, a gente já consegue se libertar dos nossos vícios, porque nós não estamos presos nele. A gente percebe que a gente não é ele, a gente simplesmente está se expressando. E como é que acontece o termo do vício? Talvez você está enxergando o vício em uma outra versão. Então, eu vou chegar nesta versão, a versão onde a gente tem os maus vícios que a gente não quer. Como é que isso acontece? Por causa da repetição. Só que o vício é uma das formas de, quando a gente, eu vou levar isso em uma versão que nos dá um entendimento sobre o vício de uma forma que a gente tem um entendimento ruim, como se fosse as coisas que a gente não quer, as coisas que a gente quer largar, mas a gente não consegue largar. A gente repete aquilo, então a gente leva isso como o vício, a gente define isso como o vício. Só que essa expressão do vício, por que a gente quer largar isso daí? Porque a gente acha ruim. E por que a gente acha ruim as coisas que a gente faz? Por que a gente considera isso como vício? Por que você quer largar? Simplesmente pelo fato de você ter o desejo de querer largar isso, já acontece uma lei da inversão. A lei da inversão, ele está relacionado com o desejo. Tudo aquilo que você quer, ele quer dizer que você não tem. Você não tem algo porque você tem um desejo. Essa é uma linha do tempo, da energia, onde não existe a distinção entre o bem e o mal. É simplesmente uma única direção, uma única expressão. Por isso que é como se fosse que não existe a diferença. Então, quando você não quer alguma coisa, tudo aquilo que você deseja, você não tem.
E tudo aquilo que você não quer, você tem. Essa é a lei da inversão. A lei da inversão é como se fosse algo direto. Você pensa nisso, você olha nisso e é exatamente isso daí. Porque não existe a distinção. Você precisaria eliminar o desejo, você precisaria eliminar o não desejo para corresponder naquilo que é exatamente o que é. Como se fosse, por que você não quer os seus desejos? Por que você quer largar os seus desejos? Porque você se identificou com eles. Você se identificou com os seus desejos ao ponto de levar isso. Ou seja, você se identificou com os seus vícios ao ponto de achar que isso é o vício. Você achou que isso é o vício porque você tem um conceito de alguma coisa do mal. Você tem um conceito de que isso não é algo que eu deveria fazer. Você leva isso como algo que isso não deveria ser uma realidade em mim. Você quer largar aquilo, você quer se livrar daquilo. Mas isso é a lei da inversão. Como assim? Essa expressão de nós não queremos algo em nós é porque nós queremos nos livrar. Quando a gente quer se livrar, a gente na verdade não está entendendo que isso faz parte de nós. A gente quer se livrar porque a gente tem um entendimento de que nós não somos isso. Só que o que a gente deve levar é que nós devemos ter a noção de que nós somos todas as coisas, quer as coisas do bem, quer as coisas do mal. Quando você quer se largar de alguma coisa, vai acontecer algo inverso. Ao mesmo tempo que você está se inibindo de alguma coisa, é uma expressão do inverso. Então, quando você está se largando de alguma coisa, é como se fosse, acontece uma expressão de que você larga alguma coisa. Só que em um momento você vai desejar aquilo de novo. Por que você vai desejar aquilo? Você já se perguntou sobre isso? Por que você quer se largar das coisas que você, ou seja, por que você tem um desejo de novo de fazer aquilo ou certas coisas de repetição, uma vez que você quer largar-se daquilo? Isto é porque aquilo faz parte de você. Você não tem que se livrar daquilo, você tem que enxergar de uma forma específica e entender que isso faz parte de você. Mas como é que você enxerga? Como é que você leva isso? É sobre a consciência, é sobre a sua percepção, é sobre o seu entendimento. Você não pode se separar de alguma coisa que já faz parte de você. Quando você se separa, é como se fosse que acontece uma obsessão sobre aquilo. Então, quando você faz muito tempo sem fazer aquilo, é como se fosse que você tem uma sensação de você sentir saudades de alguma coisa. Você sentir saudades de que eu não estou fazendo isso já faz um tempo. Então, é como se fosse que isso se acumula. Você fica tão obcecado por aquilo que em um momento você larga. E então você volta naquele mesmo processo. Você volta nas coisas que você fazia, você repete os mesmos hábitos e você não consegue ser alguém novo, você não consegue ser transformado, porque você está querendo se livrar daquilo que você é. Mas você não entende, você acha que isso é ruim, mas você deve enxergar de um jeito que isso faz parte de você, mas você precisa enxergar, você precisa olhar, você precisa enfrentar as coisas e dar um novo significado nele. E isso é uma das formas de você entender sobre o espaço. O espaço é o nada. O espaço é a expressão de nós sermos livres e nós entendermos que nós temos o corpo, mas nós não somos o corpo, mas nós somos expressos no corpo. Nós estamos, mas nós não somos. E como é que você deve enxergar isso? Quando você quer mudar as coisas que você repete, é como se fosse uma transformação, as coisas não mudam. Acontece uma transformação, você simplesmente transforma a visão. A gente já tinha aquela lei de que nada no universo é criado e nada é destruído. E que sim, as coisas são transformadas. Essa transformação é uma visão, é uma forma de enxergar, é uma forma humana, é uma forma de você enxergar, mudar a sua consciência.
mudar a sua percepção, mudar a forma como você enxerga isso. Então, o que você deve perceber é integração. Você deve aceitar as coisas que você faz. Primeiramente, para que você venha enfrentar o seu subconsciente, a sua repetição, aquilo que acontece de uma forma automática, aqui vai acontecer várias coisas que vão provar a existência disto. É como se fosse que, para que você venha chegar aqui, você precisa enxergar qual que é a repetição que você faz, qual é o seu hábito, qual é o seu vício, qual que é a personalidade que você quer mudar. Então, esta personalidade, quando isso já começa a se repetir, você chega neste ponto. Quando você chega neste ponto, e a partir daqui onde você escolhe, você vai ter que dar um novo significado naquilo. Se você não quer aquilo, se você não quer repetir a mesma forma, você quer transformar aquilo, então você vai estar neste espaço. Esse espaço é o espaço de escolha, o poder de escolha. Você vai escolher qual é o novo formato. Só que, primeiramente, para você chegar ali, você precisa enfrentar esse mesmo ponto, esse mesmo hábito. Quais são as coisas que você vive? Quais são as suas circunstâncias? Quais são os seus hábitos? Você precisa enfrentar aquilo. É como se fosse que no momento em que você vai estar prestes a repetir a mesma coisa, é a partir dali onde você precisa mudar a rota. É a partir dali onde você precisa tomar uma outra decisão. Mas esta forma de decisão, claro que não acontece de uma forma simples, né? Porque nem sempre você tem aquela força, mas você precisa, para que você venha vencer isso, você precisa ter uma determinação, você precisa ter aquela força de vontade realmente de mudar as coisas, de transformar as coisas, e a partir dali você já começa a mudar a rota. Mas para isso acontecer, aqui acontecem várias resistências. É como se fosse que isso vai resistir, que você vai precisar repetir esse mesmo ato quando aquilo volta. Quando aquilo volta, você vai ter que repetir a mesma ação, você vai ter que mudar, você vai ter que quebrar. Quando chega aqui, vai ter que quebrar, vai ter que quebrar. E esta repetição, quando você repetir em vários momentos, você vai começar a enxergar que as coisas estão mudando. Você vai poder enxergar que está havendo uma transformação. Só que às vezes quando você chega lá, você já não percebe que as coisas aconteceram. Por que que isso acontece? É como se você lembra de momentos em que você queria alguma coisa. E quando você queria alguma coisa, às vezes você já alcançou aquilo, mas você não percebeu que aquilo aconteceu. É como se fosse que eu não percebi quando é que as coisas mudaram. Simplesmente as coisas mudaram e eu não percebi quando é que isso aconteceu. Simplesmente assustei que as coisas eram diferentes. Porque neste momento a gente perde a noção do tempo. É como se fosse que existe um espaço dentro de nós. Faz de conta, esse é o nosso passado. E esse é o nosso presente, tudo aquilo que nós estamos a viver. Só que a nossa vida, ele é baseado no nosso passado. Esse passado, ele está ligado à nossa subconsciência. Tudo aquilo que você vive, por exemplo, é por isso que dizem que os seus traumas, a sua infância, tudo isso moldou a sua realidade. Tudo aquilo que você vive atualmente, ele foi configurado da sua infância. Como é que te ensinaram das coisas, como é que as coisas aconteceram, quais são os seus traumas, os seus medos, tudo isso moldam a sua realidade, moldam a sua vida atual. Essa é uma expressão de você entender a relação do passado com a sua subconsciência. A sua subconsciência carrega a maior porção de verdade. Então, tudo que haver aqui, ele vai determinar as coisas que vão estar aqui. Então, a coisa que está aqui no 10% é o seu presente. Mas o presente não existe mais. Afinal, não vou falar disso. Essa é uma expressão de realidade. Este presente é toda a sua realidade. Tudo aquilo que você já vive atualmente. Quais são os seus hábitos? Quais são as coisas que você vive? Então, tudo isso, eles foram baseados no seu subconsciente, no seu passado. Então, este seu passado é como se fosse, aqui existem camadas onde existem os hábitos. Os hábitos, a sua personalidade e o seu perfil, tudo aquilo que você é. Só que quando você está mudando de rota, de transformação, de mudar o que você é atualmente para alguém novo,
É como se fosse que isso vai dar uma cutucada aqui. Constantemente ele vai vir aqui. Quando acontece, quando nós estamos vindo nesse espaço, é a mesma expressão do seu consciente dando um muro aqui. É como se fosse que ele quer destruir as coisas que estão aqui para mudar as coisas novas. Então ele vem aqui, mas acontece uma forma de resistência. É como se fosse que as coisas não são tão simples de serem mudadas, mas com o tempo, com aquela determinação, as dores que a gente vai passar, isso tudo está moldando a nossa realidade, está reestruturando as coisas que nós já somos, a sua personalidade. Então você vai ter que quebrar. Então essa forma de repetição é como se fosse que ele vai ocupando o espaço. Aqui ele vai quebrar. É como se fosse que essa nova mentalidade ele vai vir nesta proporção. E com o tempo ele vem até aqui. E com o tempo ele vem até aqui. E a partir daqui é como se fosse que ele já enche toda essa estrutura do seu passado. E de repente as coisas que você já viu, ele já é uma nova realidade. Ele vai refletir aqui no presente tudo aquilo que você vive. E você perde a noção do tempo porque o passado é como se fosse uma estrutura do tempo. É como se fosse que a noção que nós temos sobre o tempo, quando a gente quer mudar, acontece uma noção do tempo onde nós temos uma noção do tempo através do passado. É como se fosse um cronos de experiência. Quando a gente está se entregando completamente, a gente está entregando toda essa parte. Mas às vezes quando a gente simplesmente entrega uma parte, é como se fosse que a gente simplesmente entrega uma proporção desta parte. E é por isso que nós não mudamos exatamente, nós simplesmente temos uma noção tão rasa que nós não mudamos completamente, porque nós não estamos nos entregando completamente. Então, quando a gente se entrega completamente, a gente não só entrega o corpo, não se trata simplesmente de corpo, se trata de mente. A mente, ali se encontra o tempo, a noção do tempo, ali se encontra a consciência, o tempo, o espaço, o corpo, a mente e a consciência. O corpo se encontra no tempo. Então, quando a gente se entrega completamente, é como se fosse que ele vai ocupando o espaço do tempo. Então, quando a gente muda completamente, a gente não tem exatamente aquela noção. É como se fosse que algo acontecendo de uma forma instantânea que a gente não percebeu que as coisas começaram a mudar. Porque o tempo, ele causa o processamento dos neurônios, dos pensamentos. Mas quando a gente sai do tempo, a gente não tem exatamente esses processos, a gente perde eles, porque nós não estamos no tempo, a gente perde esse processo mais normal. Então, essa expressão, como é que a gente lida? Como eu já falava, que a gente vai ter que encontrar esse espaço de repetição que estamos prestes a repetir e a gente vai dar um novo significado. Esse novo significado é como se fosse que você enfrenta o que você já repete, quais são as coisas que você já vive. E a partir dali, quando aquilo está prestes a se repetir, você muda a rota. Só que isso vai ter que ser algo constante. Você vai ter que continuar, porque essa continuação é como se fosse que você está quebrando o muro. Você está quebrando, até que aquilo caia e você possa atravessar para uma nova fase. E essa é uma expressão de transformação. Só que a expressão do vício, por que a gente se identifica com o vício? Por que a gente acha que nós temos o vício? Porque a gente se identifica com aquilo. Quando a gente se identifica com aquilo, então isso começa a fazer parte de nós. E a gente acha que isso é algo ruim. Mas a gente acha que isso é algo ruim porque nós estamos querendo eliminar aquilo de nós. É como se fosse você percebe algum mal em você, mas você não percebe que o mal faz parte de você. Ao invés de você mudar a forma de enxergá-lo, você quer separar-se daquele mal. Mas as coisas não funcionam deste jeito. E a forma de você mudar a sua consciência sobre aquilo é que vai mudar a estrutura daquilo. É que vai mudar a forma como você vai levar aquilo, porque aquilo já faz parte de você. Percebe? Então, essa forma de vício, ele também acontece nessa expressão de auto-identificação. A gente constantemente está se identificando. Por que a gente está se auto-identificando com as coisas? Porque a gente não consegue estar no espaço. Porque a gente não consegue estar livre. A identificação, ele acontece aqui. Essas partes todas
É como se fosse uma identificação. A gente está se identificando, então aquilo está repetindo. Mas quando a gente conseguir estar aqui, a gente vai perceber que isso estar aqui, a gente vai perceber que nós simplesmente estamos usando as coisas a nosso favor. Mas quando a gente se identifica, a gente distorce o tempo. Quando a gente não tem a noção sobre isso, a gente distorce. Então, um hábito, ele pode se tornar um vício. Ele pode se tornar algo que a gente não quer. A gente não sabe usar o padrão ao nosso favor. A gente não sabe usar a estrutura da repetição ao nosso favor. Então, a gente fica preso diante daquilo. A gente não sabe usar. A gente simplesmente sabe possuir. Ao invés de a gente usar, a gente possui. A gente possui uma forma de todo, como se fosse que nós somos toda essa estrutura, toda essa matéria. A gente deixa de perceber que nós devemos usar. A gente não deve se identificar com esse termo. A gente deve enxergar. Então, estar aqui no espaço é como se fosse a expressão do nada. Será que você consegue estar em silêncio? Ter uma mente silenciosa. Você observa os seus pensamentos. Você esteja em silêncio interior. Você percebe que os hábitos estão ali, os vícios estão ali, mas você simplesmente está enxergando eles, você simplesmente está observando eles, mas você não está se identificando com esses pensamentos. E quando você não se identifica, essa é a forma de você se posicionar como um estado de nada. Você simplesmente está. Neste momento, quando a gente quer esta capacidade de simplesmente estar no vazio, estar no espaço, na liberdade, a gente facilmente pode mudar as coisas. A gente pode escolher o que a gente quer repetir. O hábito é uma repetição, o vício é uma repetição. Mas se você dominar a arte do espaço vazio, a arte da liberdade, da escolha, neste momento você pode mudar as coisas facilmente. Neste momento você já não se identifica com os seus vícios, você já não vive toda essa bagunça do tempo, toda essa estrutura do tempo que muitos de nós têm criado, têm estado preso, têm estado em ciclos repetitivos e a gente facilmente pode mudar as coisas. E se você é alguém que busca viver todo esse termo, espero que você aplique todo esse termo e você possa mudar a rota da sua realidade e você perceber o conceito do vício, do hábito e como você pode mudar as coisas e usar tudo isso a seu favor, porque você é a expressão de liberdade, você é a própria liberdade. Você deve aprender a ser livre, não se identificar, mas saber se identificar. E essa é uma expressão de nós que estamos caminhando rumo à liberdade. Então, eu espero ter ajudado com este vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. Se você é novo aqui, faça a sua inscrição, porque eu ainda tenho muito para poder compartilhar com você, porque isso ainda é nada. Então, eu espero encontrar você em próximos vídeos.